Hoje nós vamos falar da importância de quando você tem filhos que não estão junto com você. A importância de olhar para os seus anjos e incluir eles no sistema familiar. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, e amo estar aqui apresentando o nosso podcast Vozes Maternas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Ivete, eu sou mentora terapeuta e estou junto com a Cleide nesse projeto lindo que é o Vozes Maternas, que é um podcast criado da nossa família para a sua família. E estamos novamente hoje aqui com a Mariana para continuar esse papo que num dos episódios anteriores a gente quase teve que encerrar em cima do laço, correndo, porque a gente ia ter muito mais conversa pela frente. Então hoje vamos seguir um pouquinho e hoje vamos falar, né, um pouco mais sobre a importância de incluir os filhos que já partiram, que nos deixaram, né? Você tem 4 filhos, porém são 7, porque são 3 que são anjos. Então a importância e a importância de ter eles neste nosso sistema familiar. Seja muito bem-vinda, Mariana, novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E sim, né, ao todo são 7 filhos. 3 que não chegaram a nascer, né? Eu tive minha primeira gestação, eu tive um aborto espontâneo no começo. Depois das meninas, né? Eu tive Arthur, a Luísa, a Lavínia. Depois, que seria o 4º filho, tive uma perda também prematura. E o seguinte também foi uma perda que daí já foi um pouquinho mais avançado, foi com 12 semanas. Quando eu fui fazer a translucência no cal, a gente viu que o coraçãozinho do bebê tinha parado. E aí aquela importância, né, de dar um lugar para essas crianças que não nasceram. Porque quando a gente fala em família, a gente precisa incluir, a gente precisa ter um olhar para esses que não nasceram ou para os que já partiram, né, que nasceram e partiram prematuramente. É uma questão bem delicada essa do luto materno, e eu digo que só sabe quem vive na pele, quem já sentiu uma perda gestacional, uma perda de um filho, por mais prematuro que seja, às vezes no comecinho da gestação, já é uma perda e aquela mulher já sente de forma bem profunda. E às vezes as pessoas não conseguem entender a dimensão dessa dor e acabam querendo ajudar e acabam até atrapalhando, falando coisas que não cabem ali no momento, mas enfim, só esse assunto já daria outro podcast. Com certeza. Vamos falar dessa questão da inclusão, né? Por que eu falo da questão da inclusão? Eu trabalho com terapia sistêmica, com constelação sistêmica familiar também. E para quem não conhece, a constelação é uma técnica que foi compilada, digamos assim, por um alemão chamado Bert Hellinger, e ela tem como base 3 leis do amor, que são a lei do pertencimento, que me diz justamente que todo indivíduo tem o direito de pertencer a algum sistema, inclusive aqueles que já partiram, né, ou os que não nasceram. Então é importante a gente incluir, senão os que estão, os que ficam, eles acabam manifestando, acabam trazendo a dor dos excluídos e manifestam de alguma forma para incluir nesse sistema. Então essa primeira lei, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, que diz que o mais velho, né, que nasceu primeiro, ele precede e ele precisa ser honrado e respeitado, é a lei da hierarquia, e a lei do equilíbrio entre as trocas. Toda troca, ela precisa ser 50% e 50%, então a balança tem que estar sempre equilibrada, seja na relação entre mãe e filho, seja na relação de casal, seja na relação profissional, porque essas 3 leis, elas são invisíveis, inconscientes, imutáveis, elas estão sempre atuando, quer a gente acredite ou não, quer a gente tenha consciência ou não. As leis sistêmicas, assim como a lei da gravidade, ela está sempre atuando. Se a eu gente soltar, não vê, mas exato, só que se soltar essa taça, ela vai cair. É o que? A lei da gravidade? Eu não vejo, mas ela atua. Da mesma forma, são as 3 leis, as 3 leis sistêmicas, as 3 leis do amor. Elas estão sempre atuando. Aonde tem pessoas se relacionando, eu tenho as 3 leis atuando. Então, muitas vezes, um bebê que vem depois de uma perda gestacional, né, um bebê arco-íris que a gente fala, ele vai carregar a dor daquele que não veio. Às vezes as pessoas confundem. Isso tem a ver com espiritualidade, tem a ver com religião? Não, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o inconsciente coletivo.
tem a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver com os nossos genes, tá? Tem a ver com epigenética, não tem a ver com espiritualidade, com religião. É um tabu que se cria em torno das constelações, né? Na verdade, o nome constelação foi um pouco mal traduzido, digamos assim, né? O correto seria uma terapia sistêmica familiar, não uma constelação, porque quando a gente fala constelação, remete à estrela, né? Quando remete à estrela, acham que é misticismo, e não tem a ver com isso. Mas, como eu estava dizendo, um bebê que nasce depois, que a gente chama bebê arco-íris, né? Esse bebê arco-íris, se eu não incluir como membro da minha família, se eu não reconheci, não dei um lugar para aquele bebê que eu perdi, esse meu bebê, ele pode trazer a dor da perda do irmão. Primeiro que o nosso útero, ele tem memória, né? A nossa memória fica ali, fica gravada. Então, qual o sentimento que aquele bebê arco-íris sentiu dentro do útero? Então, é elaborar o luto que a gente tem, porque independente de ser com 4, com 5 ou com 12 semanas de gestação, ou uma morte mais tardia, né, neonatal, a gente tem um processo de luto, que ele precisa ser vivido, precisa ser ressignificado, para eu não ter essas cicatrizes tão fortes, e não gerar a expectativa tão grande de colocar tudo em cima de um bebê arco-íris que vem, que ele não pode já nascer com esse peso de fechar o buraco que ficou da ferida, né? Seja na mãe, ou seja no pai. Como agora você veio substituindo a criança que eu perdi. Aí cria-se um peso muito grande. Muito grande. E a criança não vai saber lidar, porque ela sempre vai ser remetida a você está substituindo, agora eu tenho alguém no lugar. Isso e não mesmo. é no lugar. Eu acho que é um fato muito importante, que eu sou mãe de anjo também, né? Meu primeiro bebê eu perdi, e eu era muito nova, não tinha zero conhecimento de tudo isso, né? E uma coisa que eu ouvi que foi muito dolorido para mim, ainda bem que faleceu agora, que não foi depois, na hora do parto, alguma coisa do tipo. Como se uma gestação de 5 meses, como eu já estava entrando no 5º mês, aquilo não era importante. O meu corpo produziu leite. Então, será que o meu corpo, o meu útero, não sentiu o meu eu, um sentimento? Só que como eu era zero em consciência, eu era muito nova, eu casei com 19 anos, 3 meses depois engravidei tomando anticoncepcional, então assim, zero experiência de vida, e isso foi algo que me deixou muito forte, marcado dentro de mim. E esse bebê, ele foi excluído da nossa família, totalmente, e ele só foi incluído quando a minha filha, segunda filha, que passamos por muitos desafios dela, que nós fomos fazer uma constelação familiar. Aí, o que apareceu? Esse bebê. Ele estava caído, deitado, no meio das outras, não deixando elas viverem a vida delas. E o mais incrível, que foi algo assim, que me marcou muito, foi o fato que elas não sabiam que eu tinha ido fazer essa constelação. E, por coincidência, a filha mais velha já era casada, ela chegou naquele dia lá em casa, ela assim, mãe, faz muitos anos na minha vida que eu não me sinto tão leve. Aqui, ó, gente, sem mentira, tá? Ainda engasga a minha voz, da emoção que eu senti naquele dia, e eu fico toda arrepiada. Que inconsciente eu fui organizar e ver o que estava acontecendo com a minha terceira filha, e apareceu o quão aquele bebê precisava ser visto, olhado, e aliviou a minha filha, que é a filha segunda, no caso, né? Então, a importância da gente olhar. Eu quero deixar isso muito claro, e eu acho que a Mariana pode trazer isso com mais clareza. Eu fui participante, não sou consteladora, mas você constelou, né? E você trouxe de volta, né? Então... Nossa, sinto muito pela tua perda. E realmente a sociedade não está preparada. Não está preparada. Muitas vezes eles querem ajudar e acabam atrapalhando. Sim. Né? Não, falta sensibilidade. Também ouvi isso na minha perda. Ainda bem que foi agora, porque... E você é tão nova. Você né? é tão nova, você pode ter outros filhos, como se um fosse substituir o outro. Né? E ainda bem que foi agora. Imagina se fosse depois. E se foi agora, é porque tinha algum defeito. Imagina, como se a mãe assim, meu filho nasceu com uma deficiência, então assim, joga fora e faz outro. Gente, não é assim. Isso não se fala para uma mãe que está enlutada. Isso não se fala. Então a gente precisa acolher. Não sabe o que falar? Diga o quê? Eu estou aqui para o que você precisar.
Eu sinto muito pela tua perda. Se você precisar desabafar, conte comigo. É o melhor que você pode fazer para falar para uma mãe que acabou de perder um bebê, um filho. Independente da idade gestacional, né? Independente, seja no começo ou mais lá para o final, né? Ou até pós-parto. Independente, nunca invalidar esse sentimento da mãe. E como, então, fazer a inclusão desse bebê que não veio, né? No caso dos não nascidos, a gente está falando aqui. Dar um nome para essa criança. E os próximos que nascerem, saberem que o meu filho mais velho, por exemplo, ele sabe que ele não é o primeiro, ele teve um irmão que veio antes, que partiu prematuramente, não estava, né, nos planos de Deus naquele momento para ele nascer. O plano dele, a tarefa dele, digamos, a missão dele, o propósito se cumpriu naquele curto período de gestação que eu tive. Né? Foi um embrião, passou na minha barriga, recebeu amor, carinho, foi desejado, né, no momento, mas não era o momento dele. Então a gente precisa compreender, a gente fala em constelação, que tudo é como tem que ser, nada é por acaso. Tudo é como tem que ser. Você vê até a forma como você foi constelar e a tua filha trouxe isso para você. Sim. Né? Por acaso ela comentou. Ela não foi por acaso. Ela sentiu no inconsciente coletivo da família, no inconsciente da mãe que manifestou isso, tirou esse peso dos ombros dela, ela se sentiu mais leve. Tem uma história muito interessante aqui, que eu falei, né, no outro episódio, que como doula eu acompanhei mais de 500 partos. E veio para mim uma mulher que tinha extremo medo do parto normal. Ela tinha pavor. Sabe essas pessoas que desmaiam quando vem sangue? Tem medo de sangue que chega a desmaiar? Então, ela era em relação ao parto. Parecia que ela ia morrer, ela chegava a tremer, ela não conseguia falar, e ao mesmo tempo ela não queria fazer uma cesárea, porque ela sabia que o melhor para o bebê dela e para ela naquele momento seria ter um parto. Ela disse, me ajuda, eu não sei o que eu faço. E aí a gente constelou. Quando nós constelamos, nós ficamos sabendo que a bisavó dela tinha morrido no parto. Então, olha que forte isso. O medo da morte que ela sentia era o da bisavó que tinha partido, e ela carregava na célula dela, no inconsciente coletivo dela, eram as células dela ali gritando, não vá parir que você pode morrer. Então, ela tinha um medo muito grande do parto. Nós fizemos a constelação, trouxemos à luz esse sentimento, fizemos um exercício de honra para a avó que já tinha partido, né, no caso para a bisavó, e para incluir, né, essa questão desse medo dela, não minimizar, porque muitas vezes a gente põe panos quentes, você vai passar por isso e tá tudo certo, todo mundo vai parir e não vai morrer. E não é bem assim, é um momento muito especial, e que eu vejo muitas vezes o inconsciente das mulheres aflorando ali no parto, né? Tem um momento ali que a gente fica muito inconsciente e irracional quando a gente está parindo, e muita coisa aflora, e se não é trabalhado antes, pode sim atrapalhar, né? No próprio nascimento do bebê, no próprio vínculo da mãe com o filho ali nas primeiras horas, isso pode atrapalhar. Então, através de todas essas experiências que eu vivi, eu fui vendo muita coisa acontecer nesse decorrer de mais de 15 anos que eu atuei como doula e educadora perinatal. Eu vi mais de 500 famílias nascendo, e eu vi muitas famílias também se dissolvendo, se separando, né? E aí eu percebi a necessidade de um preparo integral da família para receber um novo ser. Porque hoje em dia é muito comum, o casal casa, tem o primeiro filho e separa. E o que era para ser um momento harmonioso de construção da família acaba sendo uma guerra. E os filhos acabam sendo pivô, acabam ou levando a culpa, que é muito pesado para eles, da separação dos pais, ou ficando ali no meio do fogo cruzado, que nem eu digo, joga para um, joga para o outro, e a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe. Então, se a gente tiver um preparo desse casal para lidar melhor com a chegada do filho, se fortalecer como casal, incluir a espiritualidade nisso, que é muito importante, que eu vejo que falta hoje em dia também, né? Aqui deixando um pouquinho a questão da constelação e falando da espiritualidade, eu sou cristã e eu trago muito isso nas minhas mentorias, que foi um processo que eu criei, vendo essa necessidade, né, de acolher melhor essas famílias. Eu vi, até aqui eu fui como doula educadora perinatal. Foi ótimo, foi maravilhoso, eu fechei um ciclo de mais de 500 famílias acompanhadas, mas eu sinto lá no íntimo do meu ser que eu posso fazer mais e eu preciso fazer mais. E eu sinto a necessidade de trazer a constelação e
Deus para essas famílias. Uau. Porque quando a gente tem a nossa identidade como filhos do Criador bem fortalecida e bem estabelecida, quando a gente tem uma rotina de se colocar como filha, conversar com Deus e trazer isso para nossa família, guiar os nossos filhos no caminho do Senhor é o melhor que a gente pode fazer. E incluir também, muitas vezes, eu falo nós mulheres, porque muitas vezes parte das mulheres, né? Quem não foi criado, por exemplo, homens que não foram criados em lar cristão, acabam, né, se voltando para Deus através das mulheres, que nós temos o poder. A própria palavra diz, né, que a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola com as próprias mãos o destrói. Então, é um poder que nós temos também de colocar a nossa família nas mãos de Deus e colocar os nossos filhos no caminho. Com toda essa bagagem que eu tive de acompanhar famílias nascendo e famílias se desconstruindo, muitas de forma traumática, né, e triste para as crianças e para os adultos, foi que surgiu a minha mentoria, que é a gestação sistêmica. E eu digo assim, a gente se prepara para tudo na vida. Na escola a gente estuda, se prepara para fazer uma prova. Para passar no vestibular, a gente estuda, a gente se prepara. E para ter filhos? Quem é que se prepara? Né? Tem gente que diz que você nunca vai estar preparada para ter filhos, porque você vai aprender no processo. Ok, concordo que a gente vai aprender no processo, mas quando a gente tem embasamento, a gente tem mais leveza e mais fluideza nessas questões todas. Então, a minha mentoria, ela aborda desde a gestação, a conexão com o casal, o fortalecimento da espiritualidade. Mas você não vai ensinar como que o casal faz para dar banho? Eu vou ensinar como faz para dar banho, como faz para trocar fralda, como faz para amamentar, como se preparar para o parto, como fazer o enxoval, como fazer a mala da maternidade, quais itens são necessários, quais que não são tão necessários, que são, né, é opcional. Então, é toda essa bagagem do físico, aliado ao preparo físico também, para o parto, para o puerpério, e o empoderamento não só da mulher, mas do homem, para assumir o papel de pai. Que aí vem a constelação sistêmica também, porque muitos homens eu vejo que não conseguem assumir o papel de marido, né, acaba deixando a mulher traindo a esposa, porque não tem o papel masculino, não teve a figura paterna e não tomou a força do pai. Então, como que eu vou ser um pai presente se eu tive um pai ausente? Ou se meu pai morreu cedo e eu quase não tive relacionamento com meu pai? Não tive essa figura paterna. Só que está nas mãos de cada um fazer diferente a partir de agora. No momento que você olha para o teu pai, reconhece a grandeza dele dentro de você, a tua paternidade fica mais leve. Você consegue conduzir os teus filhos para a vida com mais leveza. Eu costumo dizer que o pai é o que empurra para a vida, é o que impulsiona, é o que dá força, né? Porque a mãe é muito de manter embaixo da asa, de dar, né? Eu acho que esse lado vem já desde da concepção. A mulher é acolhimento. O homem tem aquele ditado, a mulher dá, mas é muito pelo contrário. A mulher recebe do homem, recebe do sêmen, é ela que acolhe. O útero é acolhimento, e mulher é acolhimento, mulher é amor, mulher é carisma, mulher é mais carinho, o homem é mais rígido. E quando está alinhado no núcleo familiar correto, tendo esse equilíbrio certo, com certeza as coisas vão fluir muito mais fáceis. É o equilíbrio entre as trocas, né? Até exatamente. Não só na relação de papel, de pai e mãe, não só na relação de pai e mãe, na relação de casal também. Tem que ter o equilíbrio em todas as relações. Isso é fundamental. A gente vê a importância da participação do pai nesse processo. Às vezes chegam para mim casais totalmente assim despreparados, não tem noção. O bebê vai cair assim de paraquedas na vida. E o homem tá totalmente alheio, tá lá fazendo a vida dele, trabalhando como se nada fosse acontecer. Porque é como a Cleide falou. A mulher já sente mãe no momento que ela tem a sementinha ali dentro. No momento que ela pega ali o positivo, ela já é mãe. E o pai vai se sentir pai no momento que ele pega o bebê no colo. Quando pegar o bebê no colo. Ali que cai a chave, que vira a chave. Nossa, eu sou o pai. Então, vamos trazer esse pai antes para pegar a força do sistema masculino, do pai dele, e trazer para a vida dele. Para ser um marido mais presente, né, na gestação, nos exames, no parto, na confecção, na organização de todo o enxoval, o pai pode ajudar em tudo. Sim. No puerpério é fundamental o papel do pai. Eu acho que o acolhimento, especialmente pós-parto,
Eu acho que é muito importante, muito, muito. Eu falo muito assim, até pelo meu genro agora, que eles, né, tem a nenê de 1 aninho, e como foi importante, eu fiquei lá com eles, auxiliando durante 15 dias, eu ver esse acolhimento. Eu sei que a nenê era muito boazinha, mas tinha as noites que chorava e tal. E eu percebi, eu dizia para eles, gente, pode me chamar aqui. A gente não tá no núcleo, mas tá fora daquilo. E eu via ele pé por pé. Ele pegava aquele bebê e deixava minha filha dormir e descansar. Sabe? Eu poderia levantar da cama e ir lá. Não, Otávio, pode descansar que eu vou. Não. Eu precisei me colocar no lugar de vó, saber que ali a importância daquele pai fazer aquele papel e eu ver a minha filha estar amparada, sabe, por um homem de verdade do lado dela. Aquilo eu vim para casa assim, realizada. Eu digo, uau, minha filha soube escolher. É lindo ver essa transformação, né? Quando a gente vê o casal se transformando em família, é uma transformação muito profunda. Muito bonito. E quando a gente vê o homem preparado, ele tem a força do sistema masculino dele, ele vai amparar aquela mulher e ele vai estar ali presente. Como eu estava dizendo, às vezes eu vejo casais que chegam assim totalmente despreparados. Né? O homem como se nada tivesse acontecendo, vida que segue. E a mulher sozinha fazendo tudo. E aí tem uma outra questão que eu fico intrigada, é a gente perceber, por exemplo, que... E aí eu não acho correto, por exemplo, o pai, ele fica 3 dias em casa, 4 dias em casa, pós-parto. Como se aquele momento resolvesse a vida. E a mulher tem 4 meses, quando, né? 4 meses... E tá tudo errado, porque com 4 meses ela ainda tem que estar amamentando. Se a Organização Mundial da Saúde diz que ela tem que amamentar exclusiva até 6 meses, como com 4 meses ela volta? Alguém tem que dar outra coisa para essa criança comer, né? Mas quando eu trago... E aí já entra uma outra carga da mulher. Por quê? Porque o que ela vai colocar? Na minha visão, ela vai olhar assim, bom, mas... O meu marido, ele trabalha, então ele tem que acordar cedo, então eu vou cuidar do bebê de noite. Porque afinal eu tô em casa e há mais uma sobrecarga. Porque ela também trabalha, né? Sim. E o trabalho em casa, ele não é remunerado, mas é tão exaustivo então, quanto. Mas aí eu vejo muito disso, sabe? E aí os homens se permitindo isso, porque, poxa, então, não, mas ela cuida, porque eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Como se ela dormisse o dia inteiro com essa criança em casa, muito pelo contrário. Não dorme à noite e não dorme de dia. Exatamente. Então é importante trazer para a consciência essas questões para os homens terem essa paternidade ativa, que nem eu falo. E aí isso tudo você traz nessa tua mentoria, todo esse preparo. E é muito lindo ver essa transformação. Eu tô com um casal agora, por exemplo, que eu tô acompanhando, que a gente pode ver assim no semblante do casal, a leveza e a conexão entre eles. Que legal. Né? Eu tenho mentoria individual e tenho mentoria em grupo. Né? Então, tem alguns sim em andamento e tem alguns que chegam assim e já sabem mais ou menos, porque já conviveram, né? Tem bebês na família. Às vezes já tem uma maturidade já também, tem uma né? maturidade também, já tem mais anos como casal, tem alguns que recém são casados, tem outros que pegam a gestação ali de surpresa, né? Então, é lindo de ver a transformação, né? Estou me preparando para ser pai, estou me preparando para ser mãe. É muito lindo, porque como eu falei, a gente estuda para tudo na vida, a gente se prepara para tudo na vida. Sim. A maternidade, que é um poder imenso que a gente tem na mão, porque quando a gente recebe um filho, a gente recebe a oportunidade de fazer um mundo melhor. É aquela pergunta clássica, que mundo você quer deixar para os seus filhos? Eu devolvo assim, que filhos você quer deixar para o mundo? Uau! Porque o mundo, ele depende da criação que você vai dar para os teus filhos hoje. Então, a gente tem uma potência imensa. O mundo só vai ser melhor se a gente criar os nossos filhos melhores. Exatamente. Nós temos uma potência muito grande na nossa mão. A gente tem o poder de transformar indivíduos comuns em seres extraordinários, melhores espiritualmente, mais humanizados, né, mais preparados para ajudar o próximo, né, para acolher o próximo, para desenvolver o seu propósito na vida, que é o que grita assim dentro de mim, que eu descobri o meu propósito, que é fazer essas mentorias e levar esse conhecimento e esse preparo para as mães. Então, ajudar os nossos filhos também a serem indivíduos melhores para construir uma sociedade melhor. Descobrir o seu propósito, descobrir as suas aptidões. Isso é tudo no núcleo familiar.
A escola, ela educa, ela ensina. A escola vai ensinar. Agora, a educação, ela vem de casa. Os princípios, os valores. Precisam vir de casa. E que às vezes a gente acha que o principal desafio na maternidade é o parto. O principal desafio na maternidade é criar a criança ali até os 2 anos. Sim, são desafios. Agora, o principal desafio é conduzir essa criança para ser um indivíduo melhor na sociedade que a gente vive. Descobrir o seu propósito e caminhar alinhado a ele. Deixar um legado, né? Deixar um legado. Uau. Mas para isso, antes, a gente tem que deixar o nosso, né? E o nosso legado deve ser este. Através dos nossos filhos. É o maior legado que a gente deixa. É de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, de espiritualidade. Né? Não é só de realização pessoal. Eu digo, se você quer ter filhos para preencher um vazio, só... Né, porque alguém está dizendo que você tem que ter filhos, né? Filhos. Porque você casou, afinal casou, não vai ter filho, afinal, né? Fica uma coisa muito rasa. Fica uma coisa muito rasa, muito assim, eu coloco ali só, né, porque é a pecinha que falta encaixar. Filhos são propósitos, eles são um presente que Deus nos dá e que a gente dá para a sociedade, porque a gente não cria os filhos para nós, a gente cria eles para o mundo. Então, que poder que a gente tem na nossa mão, não só a mãe, mas o pai. Sim, o núcleo total, o núcleo né? familiar. E a gente já se encaminhando para o fechamento, assim, qual conselho você daria hoje para as mulheres que querem ser mães ou que já são mães? Qual que seria o principal conselho que você daria, assim, para a gente? O principal objetivo, vamos dizer assim, um próximo passo. Olha, eu diria que é primordial olhar para o nosso interior e curar as nossas feridas. Porque pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Uau. Então, se eu quero criar, né, seres humanos, crianças livres dessa bagagem que eu trago, que muitas vezes a gente traz, muita coisa inconsciente despeja em cima dos nossos filhos, é através do autoconhecimento. É de se melhorar, primeiro como ser humano, depois como casal, para então conseguir criar uma família de forma saudável. A primeira coisa que eu diria é entrar nesse processo de se curar, de olhar para dentro, curar a sua criança ferida, tomar força do seu sistema, né, conhecer a constelação, se possível antes da gestação, já entrar no processo, né, para conseguir criar seres humanos mais libertos, né, das nossas amarras que a gente traz de família, para não projetar isso em cima deles, né, para criar seres humanos mais felizes e mais livres. É isso, é autoconhecimento. E muito amor, muita paciência. Deus acima de tudo. E a família acima de todos. Muito amor, muito discernimento, muita sabedoria. Eu costumo dizer lá em casa, quando for orar, ore por sabedoria. É o que a gente precisa. Exatamente. Infelizmente, né, a gente vai ter que encerrar esse papo gostoso, mas, gente, foi lindo, foi lindo. Eu acho que abriu muita coisa na minha cabeça, assim, na minha mente, em relação à constelação, em relação à importância, né, realmente da gente mudar esse ciclo, né, a gente virar a chave para que os nossos filhos possam ser melhores. Eu acho que a gente poderia, para encerrar, cada um deixar uma pequena mensagem de encerramento, uma curta frase, A gente precisa ser rapidinha, porque o nosso tempo, Sim. Tudo toma seu verdadeiro lugar se Deus ocupar o primeiro. Ser mãe é uma possibilidade de transformar o mundo, começando por nós mesmas. Quando você transformar a ti, você transformará os outros. E assim nós encerramos. Muito obrigada a você que nos assistiu até o final. Fiquem aqui com a gente porque tem muitas coisas incríveis nos próximos episódios. Gratidão, Mariana. Que Deus te abençoe, te ilumine e te dê muita sabedoria para continuar sendo essa mulher incrível aí e impactar muitas e muitas famílias e vidas. Amém. Gratidão.